Olá, você meu amigo, olá você minha amiga. Estamos iniciando pela Nova TV Franca, mais uma edição do seu Nova TV Debate. O Nova TV Debate cumprindo uma função para informar você que está na tua casa com as sabatinas, trazendo todos os candidatos a deputado por Franca. Nós tivemos aqui a presença do José Correia Neves Júnior, do PV, do Daniel Paulo Radaeli, do PMDB, e hoje nós estamos recebendo aqui, sempre em nome do Senhor Café, o Café Gourmet da Cocapec, o vereador, candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Márcio do Flórida, que é casado, pai de 2 filhos, tem como profissão oficial de justiça e está vereador. Olá, Luiz Ribeiro. Oi, Marcelo Bomba. Um grande abraço para você, para os amigos da Nova TV. E é isso aí, Márcio do Flórida, a gente só complementa que trabalhou durante 5 anos como agente da Polícia Civil de São Joaquim da Barra, né? Depois entrou para o Fórum de Franca como oficial de justiça e já presidiu também a Associação dos Servidores do Poder Judiciário em Franca. Muito bem, Márcio, prazer em recebê-lo aqui. Você que agora começa uma nova empreitada na tua vida como candidato a deputado estadual pelo PT. Prazer é todo meu estar aqui entre companheiros, amigos aí. Já estive nesse programa várias vezes, não como candidato, né? Acho que era mais light. Hoje estamos aqui como candidato e já que somos candidatos, tenho que estar aqui à disposição para ser sabatinado e perguntado. Porque a pergunta de vocês, por certeza, também é a pergunta da população de Franca, que quer saber mais sobre o Márcio do Flórida, candidato a deputado estadual. Só corrigindo a biografia aqui do Dedão, complementando, não é nem corrigindo, eu sou o presidente da Associação dos Servidores do Judiciário, só estou, no momento, afastado por força da legislação eleitoral, mas terminando as eleições, até no dia 31 de dezembro de 2014, eu sou o presidente da associação. E quando passei no concurso de oficial de justiça, em 98, Luiz Ribeiro, eu passei para Ribeirão Preto. Eu morava em São Joaquim da Barra, à época, e o concurso foi para Ribeirão Preto. Fiquei 1 ano e meio trabalhando em Ribeirão Preto, viajando todos os dias de ônibus e cumprindo a minha função lá em Ribeirão Preto. Você formou na Faculdade de Direito de Franca, fez a faculdade. Faculdade de Direito de Franca. Na verdade, eu mudei para Franca em 1998. Só que eu venho a Franca e comecei a ter um relacionamento maior com Franca em 1993, quando eu morava em São Joaquim da Barra e estudava em Franca na Faculdade de Direito de Franca. Então, durante 5 anos, viajei todos os dias de São Joaquim da Barra a Franca, né? Então, desde aquela época, passei a acompanhar mais de perto a vida política da cidade de Franca. E tanto que, em 1998, quando passei no concurso em Ribeirão Preto, eu pedi a transferência para a cidade de Franca, né? Cidade que eu aprendi a gostar, me apaixonei pela cidade de Franca. Minha filha nascida aqui na cidade de Franca e hoje me sinto um francano. Não sou nascido em Franca, mas sinto-me tão francano quanto aqueles que aqui nasceram. A primeira pergunta é a pergunta que nós fazemos a todos os que estão vindo aqui. Por que você quer ser deputado estadual? Olha, essa pergunta também me era feita quando eu decidi ser candidato a vereador na cidade de Franca. Porque eu acreditava que eu poderia fazer diferente, ser uma diferença, não ser apenas mais um na Câmara Municipal. E eu creio que nestes 1 ano e meio, né, eu consegui cumprir essa meta, né? Não fui mais um, votei de acordo com a minha consciência em todos os projetos. Não votei favorável porque o prefeito pedia, nem contrário porque o partido me pedia para votar contrário. Mas votei sempre de acordo com a minha consciência. E acho que representei bem, estou representando bem, não somente aqueles que me elegeram, mas a população de Franca. Porque a partir do momento que você está lá, é vereador, você representa a cidade de Franca. Você recebe o seu salário lá da população de Franca, dos impostos de Franca. E da mesma forma, Marcelo, eu acredito que, sendo eleito deputado estadual, eu poderei fazer melhor, fazer mais do que aqueles que hoje representam a cidade de Franca.
né? Se você analisar a conduta, o mandato dos atuais deputados, você vai constatar que, na verdade, existe muito mais discurso, muito mais fala, né, do que ação. Então nós podemos fazer mais. Nós podemos ser deputado 24 horas por dia. Eu não quero ser deputado de 4 em 4 anos. Eu quero ser deputado 24 horas por dia, todos os dias, todos os meses e os 4 anos. Estar presente na vida da comunidade de Franca, né, todo esse período, e participar ativamente da vida política da cidade de Franca durante todos os 4 anos e provar que é possível fazer muito mais sendo deputado estadual. Mas essa pergunta latente e evidente que a gente tem que fazer e tem sido feita para todos os candidatos, infelizmente ainda não chegou a vez de participar aqui conosco, daqueles que já estão deputados. Mas, mesmo chegando lá, a maior frustração dos candidatos ou dos deputados que nós temos aqui, e você é de um partido de oposição à administração que está aí, é que conseguem as coisas, mas na hora de implantar na cidade de Franca, trazer para a cidade de Franca, não tem o respaldo necessário para dar o apoio ao projeto do deputado. Seja ele a internet gratuita do Bialy, seja ele o projeto do Roberto Engler ou do Gils de Souza, quando chega aqui trava nesse governo. Se é impossível, ou quase impossível, trazer coisas do governo para Franca enquanto deputado, com deputados da base do governador e até do partido do próprio prefeito, você de oposição, como é que você vai lidar com essa situação? Marcelo, não é o que eu tenho visto, por exemplo, em relação às obras do governo federal. O Sidney Rocha, sim, se recusava sistematicamente a receber recursos do governo federal. O prefeito Alexandre, ele está recebendo recursos do governo federal e muito recurso do governo federal. Nós temos mais de 300 milhões de obras na cidade de Franca com recursos do governo federal. Ele recebe. O único problema é que na hora de divulgar, Marcelo, não se divulga adequadamente a origem dos recursos. Tá? E como deputado, nós conseguiremos trazer também do governo de São Paulo, Marcelo, recursos que até então vêm muito pouco. Eu tenho a convicção que Alexandre Padilha será o governo de São Paulo, nós somos do mesmo partido, né? Nós temos uma pesquisa hoje que ele foi o único candidato que cresceu, né? Começa a se repetir no nível estadual para governo de São Paulo o mesmo cenário de outras eleições, Luiz Ribeiro. Como o Alexandre Ferreira aqui, que começou também com 3%, como a Haddad em São Paulo começou com 3% e ganhou a eleição. Né? Padilha, ontem na pesquisa do Ibope, foi o único candidato que cresceu. Scaff caiu e Alckmin também caiu. Mas, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Marcelo, eu acho que será obrigação minha, e eu farei isso, como eu estarei presente na cidade durante todo o meu mandato, é divulgar para a população que nós conseguimos tal recurso e o prefeito não aceitou. Mas eu não estou vendo essa postura, pelo menos em relação, Marcelo, aos projetos do governo federal. E acho que o prefeito também não fará isso. Porque nós sabemos, Marcelo, você sabe melhor que eu até, que a arrecadação da cidade de Franca ela é muito baixa, comparando com outras cidades. A nossa renda per capita hoje é 1.390 ano, R$1.390 ano. Né? Enquanto outras cidades é 1.800. Nós temos aqui na região Morro Agudo, por exemplo, que é 3 mil reais. E Franca é 1.390. Já houve uma melhora. Na época do governo do PT, aqui era R$400. Depois, com aquela polêmica toda do reajuste do IPTU, que o ex-prefeito criticou muito na época, né? Ganhou a eleição criticando aquele aumento do IPTU, que depois não retirou o aumento, não abaixou o valor do IPTU e se beneficiou com aquela arrecadação. E melhorou um pouco, mas ainda é baixo, muito abaixo da média. Então, é um governo que depende basicamente de recursos extras.
depende do governo do estado, que, aliás, tem investido muito pouco na cidade, depende do governo federal. O governo federal tem feito a sua parte, na parte da habitação, na parte da saúde. O governo federal faz a sua parte, na educação com o Fundeb, mas o município tem uma arrecadação ruim. E eu, como deputado estadual, e sendo do partido da presidenta Dilma, que vai ser reeleita, sendo do partido do senador Suplicy e da Marta Suplicy, sendo do partido do Padilha, e sendo do partido da maior bancada no Congresso Federal, nós seremos um deputado estadual com um pé em Brasília também, buscando recursos do governo de São Paulo e mais recursos ainda do governo federal. Ô Márcio, eu acredito até que, é claro, você tem que ser otimista em relação ao Padilha, mas a última pesquisa Ibope que foi divulgada, o Alckmin está com 50%, o SCAF tem uns 12%, o Padilha acho que não chega a 5%, quer dizer, eu acredito que nem há tempo suficiente mais para que o Padilha possa virar esse jogo, ir para um segundo turno com o Alckmin. Tudo indica que ele tá ficando para trás mesmo e negativo, o Alckmin cara. pode até levar no primeiro turno. Acho que você não ouviu o que eu falei. Em relação não, à última vocês têm pesquisa, as pesquisas. Não, vocês têm. Não, eu estou falando do Ibope. Então, a do Ibope eu vi hoje na televisão. A do Ibope no mês passado, o Padilha tinha 3%. Não, a de ontem que eu vi. O Padilha tinha 3%, foi para 5%. O único que cresceu. O Alckmin tinha 56%, caiu para 50%. O SCAF tinha 18%, caiu para 11%. Então, todos os candidatos caíram. O único que subiu é o Padilha. E o PT tem um diferencial que tem a militância e que tem um horário eleitoral bem feito. E tem o que mostrar. O Padilha tem o que mostrar. É verdade, hoje o Padilha é desconhecido da população. Então, quando a pessoa recebe a cédula para ela dizer na pesquisa eleitoral em que ela votou, a maior parte não conhece, não sabe quem é o Padilha. E nem sabe que o Padilha é candidato a governador. Te dou um exemplo. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, na faculdade em São Paulo, que o Padilha reuniu os candidatos a deputado estadual e federal. E eu fui ao banheiro, Marcelo. Enquanto eu estava no banheiro, dois seguranças entraram e começaram a conversar. Um perguntou, por que tem aqui hoje? Ele falou, vai ter um encontro do PT aí. Quem está aí? O Padilha. Ele falou, Padilha, ele é candidato a deputado? Aqueles seguranças lá nem sabiam que o Padilha era candidato a governador. Então a campanha... Não, mas as outras pessoas sabem que o Alckmin é o governador. Sabe, o SCAF já disputou uma eleição de governador. O SCAF teve mídia, né, durante muito tempo. E o Padilha não. Agora, o Padilha... tem o horário eleitoral a partir de agora de agosto, que é quando... terão. Exato, mas nós vamos ter, agora nós temos televisão e nós temos militância. E o Padilha já começou a crescer, o único que cresceu. E essa tendência ela vai se repetir. Isso não é novo, Dedão, isso já acontece com os candidatos do PT em todas as eleições. Tá? Nós vamos crescer e torcer também para o SCAF não cair, porque senão realmente nós não teremos o segundo turno. Os dois candidatos têm que crescer. É importante, mas que a gente não tem visto aqui. Nós temos militância. Onde está a militância do PT? Principalmente na nossa cidade. Nós tivemos o maior aumento, o reajuste de ônibus de 12%, subindo 30 centavos na tarifa de ônibus, prejudicando toda uma cidade. É um tema que é um pedido até do internauta que pediu para perguntarmos para todos os candidatos, tá? Onde tirou dinheiro do bolso do trabalhador, tirou dinheiro que a conta é a seguinte, subiu por mês para quem anda de ônibus, ele anda 30 dias. Não adianta falar, ele só vai trabalhar e volta, não. Quando ele depende do ônibus, ele depende de 30 dias para mais, nunca para menos. Porque não é só para o trabalho. Porque no sábado ele vai comprar alguma coisa, ele depende de ônibus para pagar uma conta. No domingo ele vai visitar um amigo ou um parente, ele depende do ônibus. E então essa é R$18 por mês só de ida e volta. Isso é muito, realmente. Isso se ele precisar só ir e voltar. No caso, são duas pessoas numa casa, chega a R$36. E a conta que eu faço é a seguinte, R$36 hoje é uma calça jeans. São 70 mil usuários por mês. São 70 mil calças jeans deixadas de vender. Fora isso, antes, nós tivemos a retirada das vagas no centro da cidade, dos carros. Na sequência, o aumento da área azul. Os estacionamentos
a maioria era R$3, hoje chega a 5. Tem estacionamento que é a 5. É tudo dinheiro tirado da economia da cidade. Que, brincando, R$18 por mês são 2 pacotes de arroz e 2 litros de óleo. Isso para o bolso do trabalhador. Agora, justiça seja feita, que no último protesto que teve contra o aumento, o único vereador que eu vi lá foi você. Justiça seja feita. Mas não é só isso. Não vi um sindicato de trabalhador se manifestar a respeito. Não vi, para defender o trabalhador. Não vi uma associação comercial que está tirando dinheiro do nosso comércio se manifestar a respeito. Tá? Não vi partido político nenhum se manifestar a respeito. E disse aqui que eu faço justiça, o único político que eu vi na manifestação de meia dúzia dos meninos lá foi você. Tá? Meia dúzia dos meninos, não, tínhamos lá, tinha mais de 50 pessoas meia lá. Dúzia que a gente tinha fala, mais de 50 se você tem 70 mil lá. usuários em Franca, lá aquilo era é meia muito dúzia. pouco, era muito pouco. Agora, muito pouco. E só para concluir a história do ônibus, e é uma empresa que tem 500 funcionários em Franca, em contrapartida, recebeu 12% de reajuste. Quando, no ano passado, nas manifestações, todo mundo baixou 20 centavos, aqui não, pela desoneração da folha do governo federal de PIS e CONFINS, então ela ganhou 20 centavos de reajuste. E não é uma empresa de Franca, todo o lucro dela, ela leva para Campinas, que é a sede dela. E o prefeito fez um acordo, um acordo escuso, na calada da noite, desobrigando ainda a empresa de investir na cidade. Ou seja, aquilo que foi levado para Campinas ainda não retorna em absolutamente nada. Marcelo, mas são coisas distintas. Não. Não. É tudo relacionado ao ônibus. Não. Você começou a falar de militância. Sim, eu queria saber onde é que está a militância. Você começou a falar de militância na a campanha militância do política. PT, que parava uma empresa de ônibus, que parava as coisas. Calma. Cadê essa militância? Calma, Marcelo. Eu participei disso daí, eu vi isso daí. Marcelo, a militância do PT, eu comecei a falar que eles vão aderir à campanha agora. Nós estávamos falando de campanha. E eu tenho certeza, não vão aderir, já estão aderindo. A militância do PT vai estar na campanha, como já está na campanha. Não na campanha só do Márcio do Flórida, mas na campanha do Padilha, da campanha da Dilma e da campanha do Suplicy. Nós estávamos falando... Afinal, é o Partido dos Trabalhadores. Nós estávamos aqui falando de campanha. Você mudou. Aí nós vamos falar agora do problema do ônibus. Vamos falar do problema do ônibus. Você quer falar do ônibus. Aí não é só o militante do PT, não é só aquele filiado do PT que não estava lá. Não tinha filiado de partido algum. Mas o único partido não que tinha fala que tem militância que mobilizava a sociedade era o PT. O PSOL tem militância, o PSTU tem militância. É o pessoal que estava lá. Lá tinha pessoas do PT também, filiado. Lá tinha estudante lá, que é do PT também. Então esses militantes estavam lá. Eu estava lá. O presidente do PT estava lá. Era o único presidente de partido que estava lá. Então o Partido dos Trabalhadores foi o único partido. Sim, mas onde é que está o que o presidente e o vereador, Marcelo, mas o poder de mobilização lá. De vocês, agora o poder, onde foi parar? Agora é a sociedade que não estava participando, a sociedade que não se mobiliza, o usuário de ônibus que não se mobiliza. Trabalho, não Márcio, mistura as coisas, não mistura as coisas. Através da militância. Me desculpe, mas nós usamos hoje, Marcelo, a estrutura que a gente tem para isso. Então, tanto que eu fui lá, divulguei a minha ida lá. Aconteceu no meio do caminho que essa militância, esse poder de mobilização de vocês, ele não tem mais o significado do que tinha há 10, 15 anos atrás. Sociedade muda, né, Marcelo? Aquelas pessoas que estavam lá, que eram só militantes, hoje são pais de família, hoje têm trabalho. Mas então perderam os ideais por causa disso? O que não acontece, aí não é só no PT, mas em todos os partidos, é uma renovação dos quadros partidários, uma renovação da militância. Aí você não vai falar que isso é culpa do PT.
As pessoas que naquela época eram só militantes, hoje continuam acreditando numa sociedade melhor, continuam acreditando no Partido dos Trabalhadores e que ajuda e que atua de acordo com as suas possibilidades. Atua nas redes sociais, atua no final de semana. Nós vamos fazer amanhã à noite o lançamento da nossa candidatura. Você pode ter certeza que nós teremos lá grande parte da militância. As atividades que nós faremos ao sábado agora, estaremos lá no Leporace fazendo a nossa primeira caminhada. Tenho certeza que a militância estará lá presente. Então, o tempo que ela tem disponível, ela usa. Os ideais não morreram, continuam vivos. Mas se adaptaram, a sociedade mudou. Né? Aqueles idealistas que eram só estudantes, lá na década de 80, hoje estão casados, têm família, precisam de dinheiro para sustentar suas famílias. Ideais, não tá perderam poder de mobilização. Por isso que eles estão e atuam de acordo com as suas possibilidades. Ficou confortável, Luiz Ribeiro, ficou confortável, Márcio, telespectador, ficou confortável falar, nós resolvemos tudo pelas redes sociais e não é mais assim. Qual é o político? Marcelo. Você, naquele vem pra rua... Você viu que quando o povo foi para a rua, qual que é a diferença? Agora... Mas por que, Marcelo, foram para a rua? Por quem mobilizou? Sabe? Aí eu que te pergunto, quem fez aquela mobilização? Quem fez as pessoas saírem às ruas? A situação. Você acha que foi o Facebook? É a situação. Não foi o Facebook. Hoje se mobiliza, tenta se mobilizar usando o quê? Só o Facebook. É o que eu estou vendo. É isso. A grande imprensa ajuda nessa mobilização? Até a imprensa da cidade ajuda? Não ajuda. O meu papel eu fiz. Então, você fez. Mas naquele momento, em junho do ano passado, foi uma situação nacional. Houve uma mobilização de cima para baixo. Foi Globo, todos os canais, todos os jornais, todas as TVs, grande, pequeno, todo mundo entrou naquela mobilização. E aí criou um clima, mas eu estou aqui nessa espírito, discussão com você, porque afinal de contas é o Partido dos Trabalhadores. Perfeito. E esses aumentos que nós colocamos, Luiz Ribeiro, ele afeta diretamente aos trabalhadores. O que eu estou colocando aqui, não estou falando que é o PT somente, não. Cadê os sindicatos? Marcelo, vocês mobilizavam os sindicatos. A população sabe. Isso tudo se perdeu no meio do caminho. Quem está aqui hoje é o vereador Márcio do Flórida, do PT. Eu, no desempenho do meu mandato, né, usei a tribuna também para criticar esse aumento de 3,10, de 2,80 para 3,10, porque hoje temos a passagem mais cara do país, não são das capitais, é do país. Eu estive em São Paulo agora recentemente, paguei R$3 para ir do Tietê até Santo André. Né? Olha a distância, R$3, peguei metrô, peguei trem, gastando R$3. É um absurdo aqui ser mais caro que isso. Agora, em relação a preço, Marcelo, nós temos que falar também que a Prefeitura de Franca é uma das únicas prefeituras que não subsidia o transporte, a gratuidade, não o transporte, a gratuidade. Aqui, que é criminoso. Exatamente. Aqui, quem paga a gratuidade é o trabalhador que usa todo dia. É o trabalhador que ganha R$900 por mês que tem que pagar a gratuidade do estudante, do deficiente, do funcionário público que paga metade, etc, e por aí vai. Isso é a prefeitura que tem que bancar. Quando eu falo prefeitura, eu não digo a prefeitura, porque na verdade é a população. Então, entender isso. Quem vai pagar pela gratuidade? São poucos ou são muitos? São aqueles que andam de carro? O patrão, o industriário, é aquele que tem dinheiro, porque quando é a prefeitura, Marcelo, quem paga é a população como um todo. Você está dividindo o custo da gratuidade, que é justo, Marcelo, que aquelas pessoas tenham a gratuidade. Nem todos. Aí nós teremos que discutir caso a caso, né? No geral, é justo. No geral, é justo. Só que não pode poucos pagarem pela gratuidade. Eu defendo que a população inteira pague. E quando você fala que a prefeitura tem que subsidiar, é a população que estaria subsidiando. Porque é a população que contribui para o caixa, com os seus impostos, para a arrecadação da prefeitura. Ô, Márcio, então, essa é a minha proposta. Já tentei isso, Marcelo, no ano passado, quando da votação da LDO, de destinar um recurso para o subsídio de transporte. Os demais vereadores foram contra, né? A emenda não passou nem na Câmara Municipal. Eu quero voltar ao assunto da militância pelo seguinte, eu acredito, porque eu acompanho a política francana há mais de 30 anos, né? Nessa questão do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o surgimento
de novos partidos, você não acredita que colaborou para que se houvesse um racha no próprio Partido dos Trabalhadores? Porque eu me lembro, Fábio Cândido da Silva, quando era do PT, ele foi eleito vereador, entendeu? Fazendo aquela campanha pelo Sindicato dos Sapateiros, aquele negócio todo. Dizem que ele chegou a passar massa de tomate na cara para falar que foi pedrada que ele levou para sair foto no jornal e tudo, e com aquilo acabou ganhando muitos votos, né? Dizem isso, até hoje ninguém falou o contrário, ou provou se foi ou não. Agora, o Geraldinho, do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários, aí, dos motoristas e cobradores da São José e de outros motoristas também, ele também foi petista, entendeu? Foi petista também, o Geraldinho. Se não me equivoco, é um até dos fundadores do PT em Franca e tal, deve ter participado, entendeu? E ele tirou proveito muito tempo disso aí, até criar aquela campanha, PT nunca mais e tal, não quero nem discutir esses motivos que o levaram a fazer isso, quer dizer. Então, você não acha que esse racha que houve pode ter prejudicado o racha na liderança do PT, que a gente tinha em anos anteriores, os próprios dois sindicatos que brigaram durante muito tempo aí na justiça e tudo mais, né? Então você acha que isso aí pode ter esfriado um pouco os ânimos da militância e tal, porque não sabia de que lado que ia ter que ficar, ficou um pouco dividida e pode ter atrapalhado, e daí a razão da pergunta do Marcelo Bomba e tudo, que onde é que está a militância, quer dizer, não tem aquele mesmo ímpeto de antigamente, né, a militância hoje, não só do PT, no caso aqui nós estamos falando do PT, mas porque a militância do PT sempre foi a mais forte da cidade, diga-se de passagem. Daí, do Brasil também, desde as diretas já, né, que eu acompanho e tal. Mesmo que essa militância não apareça como outrora, mas ela existe na hora H, ela aparece e ela responde. Aqui em Franca é verdade que N fatores contribuíram para apagar um pouco o brilho dessa militância. Alguns fatores você ponderou aí também, né? A saída do Gilmar, o distanciamento dele de Franca, por exemplo, pode ter contribuído. Exato, também, mas hoje eu vejo renascer um pouco o brilho da militância aqui em Franca. O Gilmar agora assumiu um cargo de relevância, nós temos honrado o Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, agora na campanha eleitoral a militância estará nas ruas novamente. Agora, é óbvio, houve a divisão, vários companheiros saíram do PT, foram para o PSOL. Hoje você vai no PSOL, tem vários companheiros do PT, não só aqui, no estado também, né? O PSOL, o PSTU, houve sim essa divisão. O partido também se readaptou, o partido virou governo, né? Quando era oposição, era um discurso de oposição. Hoje nós defendemos uma sociedade mais justa, mais igualitária, só que hoje nós somos governo. Então somos vitrine também, então levamos pedrada. Então a militância ela era muito mais familiarizada com a oposição, em estar na oposição. Então o petista ele também está se readaptando, né, a uma nova realidade, porque hoje você não pode só criticar, você tem a responsabilidade de conduzir um país, de conduzir a política econômica de uma nação. Então tudo isso às vezes confunde um pouco a cabeça daquele militante, né? E somando-se a isso que nós falamos, a juventude de hoje, ela não participa como aquela, Marcelo, que você participava quando nós éramos mais novos, em plena ditadura. Então você tinha um adversário claro ali à sua frente. Hoje a situação é outra, né? Então um pouco é disso, Dedão. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? A falta de credibilidade nos políticos é evidente, né? O desgaste do político é evidente. Um país também que tem 30 partidos é uma coisa de louco, também não dá para você encarar essa realidade, né? É uma coisa que deixa todo mundo perplexo. Mas no cerne da questão, hoje, os partidos são todos iguais? O que diferencia são as pessoas? Porque parece que terminou todos aqueles ideais. Parece que todo mundo faz igual e o que diferencia são as pessoas do partido.
Eu discordo, né? Discordo que todos os partidos sejam iguais. Eu valorizo muito ainda o partido, porque eu acho que a pessoa sozinha, ela se corrompe com muito mais facilidade. Se você chega ao poder ou ocupa um cargo e você não tem que dar satisfação a ninguém, você não se reúne com os companheiros que te elegeram, que estão ao seu lado para discutir os problemas. No Partido dos Trabalhadores nós fazemos isso. Eu tenho a minha convicção em relação a projetos, a propostas, mas eu discuto com os companheiros e às vezes cedo. Vejo que aquilo que eu penso que era o melhor, não é o certo, não é o correto. Então, no Partido dos Trabalhadores, nós fazemos isso. Agora, eu percebo que a maioria dos partidos são partidos fisiológicos. As pessoas que se utilizam dos partidos apenas para se eleger. E não tem que dar satisfação nenhuma a partido nenhum. Isso não é bom, Marcelo. Mas agora o mandato não é do partido? É do partido, mas se o partido não existe, na verdade, ele só existe para alguém se eleger por aquele partido, ele não discute os projetos, a realidade da cidade, do estado, do país. Esse partido, na verdade, ele não existe, é fictício. Aí, nesses casos, o vereador, ou o deputado, ou o governador, o presidente, faz aquilo que vem na sua cabeça e não tem que dar satisfação para ninguém. E nisso o Partido dos Trabalhadores é diferente e muito diferente. Para você ter uma ideia, o Gilson de Souza foi eleito deputado 3 vezes e a cada vez por um partido. Então é isso que eu estou te falando. Então são as pessoas se utilizando dos partidos, sem ter uma ideologia, sem ter uma coerência no seu mandato. Mas desde que eu entendo um pouquinho de política, que eu passei a entender um pouquinho de política, o Maluf era... Desde a Paulo Petro, o Maluf era abominável por todos. Continua o roubo a quem faz, e aqueles que criticavam estão todo mundo do lado agora. Então, para mim, eu acho que ficou tudo igual. O que diferencia são pessoas dentro dos partidos. Aí você tá confundindo um pouco. Quando você fala está ao lado, aí vem a questão da governabilidade. Aí o PT é governo, tem o comando de um país, e para governar você precisa de aliados. Você precisa de aliados, mas isso não significa que se misturou. Não significa de forma alguma que está junto e misturado. Você tem o Maluf como exemplo, mas você vai pegar aí, tem aos montes, né? Sarney, por exemplo, é outro exemplo. Aí são ações em nome da governabilidade, né, Marcelo? Mas não significa que nós concordamos... Para governar vale tudo? Não é governar. Para dar a resposta para a sociedade, às vezes você tem que ceder. Então é o que acontece a nível do governo federal. E também municipal, estadual, né? Aí em todos. Não, mas eu estou falando exatamente. Eu não disse que é o PT. Na minha cabeça, eu estou vendo que ficou tudo igual. Em nome da tal da governabilidade, vale tudo hoje. Seja em qualquer esfera de governo, em qualquer esfera, tá? E de qualquer partido. Em nome da governabilidade, está valendo tudo. Aproveitando que você deu a deixa de falar que é tudo igual, e mudando de assunto, eu não concordo que todos os partidos sejam iguais, porque nas ações dos partidos você vê a diferença. Você vê os governos do PT, por exemplo, que faz questão de discutir com a sociedade. O orçamento participativo, por exemplo. O que teve em Franca pode ser que não era perfeito, mas o governo buscava dialogar, buscava ouvir a sociedade. O governo Alexandre Ferreira, do PSDB, faz questão de não conversar, de não negociar em nenhuma situação, nem quando os servidores estão quase todos em greve e a cidade paralisada. Então você vê diferença, aí é diferença de partido. As pessoas que procuram um partido, elas procuram um partido que se assemelhe àquilo que ela pensa de sociedade, aquilo que ela pensa de organização, aquilo que ela pensa de política. Então você vê diferenças. Você vê o governo da presidenta Dilma investindo no social, né? Investindo, por exemplo, no Mais Médicos. São 14 mil médicos hoje, Marcelo, atendendo o país em áreas que não tinha médico. Até Franca tem 8 médicos do programa Mais Médicos, né? É investindo em casas de R$40 para a população. População de baixa renda, R$40 por mês. Uma pessoa que vai pagar vai pagar 10 anos a R$40 mês. Faz as contas. Quanto que vai dar? Vai dar 4.120 vezes 40, né? 4.000 e pouco. 4.000 e pouco. Por uma casa. Então, isso é investir no social.
né? É duplicar a quantidade de universitários nesse país. Nós tínhamos em 2002 3,5 milhões de universitários, hoje temos 7 milhões. Temos mais de 60 mil estudando no exterior, pessoas pobres, que foram pela nota no Enem, sendo custeados no exterior. Eu mesmo tenho um sobrinho meu de São Joaquim da Barra que está nos Estados Unidos, custeado pelo programa Ciência Sem Fronteira. Então, isso são diferenças que a população agora, na campanha eleitoral, por isso que eu acredito que o Padilha vai crescer mais, porque ele já está crescendo e vai continuar crescendo, quando a população poder comparar o que faz o governo do PSDB, o que não faz o governo do PSDB e o que faz o governo do PT. Nós vamos ter 2 meses agora para explicar isso para a população e para mostrar isso. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós temos que ser franco. Temos que tomar cuidado com alguns discursos, porque eu, pessoalmente, né, que sempre fui um dos maiores adversários do PT em determinado período, fui o único que fui fazer justiça com o PT na campanha eleitoral passada, que quando chutaram o negócio da dívida, que o PT só fez dívida, e eu fui lá e reparei e disse, não, ele herdou uma dívida de mais de 20 milhões de reais. Agora, o mesmo discurso que vocês aplicam aqui, que o governo do Gilmar Dominici, naquela época, o país passava por uma crise, e agora vocês usam isso no governo federal contra o governo anterior. Exatamente. Se não fosse o plano, se não fosse a estabilidade, também não teríamos como fazer tudo isso. Então, a estabilidade pegou com inflação de 12% ao mês, Marcelo. Peraí. O PT não usa isso mais não. Usa sim, senhor. Não. Usa sim, senhor. Quem fala isso é o PSDB, não é o PT? Sim. Falei hoje aqui no outro programa meu, que todas as vezes que vai na Câmara Municipal, você quer discutir o governo do PT de 10 anos atrás. Então, 10 anos se passaram. Nós temos que discutir a realidade de hoje. Eu acho engraçado. O que passou 10 anos, não sou eu que falo, o meu discurso é isso. O que foi feito há 10 anos atrás, tiver 10 anos para reparar os erros. Você falou da dívida do PT, que o PT deixou. Eu não participei do governo, você sabe disso, né? Mas eu comecei a analisar, a ver os números do que foi feito naquela época do PT. Só em escola, Marcelo, foram feitas 23 escolas. Sabe com quanto de recurso do governo federal, do governo estadual? Nada. Foi feito o Hospital do Câncer, foi feito o BS, foram implantados 5 programas de saúde da família. Então, muita coisa foi feita. Aí eu fico pensando, se você fosse o administrador naquela época, você ia trabalhar exclusivamente para pagar as dívidas da prefeitura e não fazer nada, parar tudo. A população não teria mais nada. Nada. Ou você preferia fazer dívida? É você na sua casa. Se você precisar de pôr comida dentro da sua casa e tiver que fazer um financiamento, você tiver linha de crédito, você vai fazer. Então, que situação tinha o Gilmar, né? Já pegou uma dívida de 20 milhões, como você falou, mas ele poderia falar, então não vou fazer mais nada, porque não tenho dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. Mas a prefeitura ia parar, a população ia deixar de ter escola, a população ia deixar de ter atendimento hospitalar. É lógico que com muita dificuldade, a gente sabe disso, que teve muita dificuldade. Mas a dívida aumentou porque se fez. Porque se não se fizesse nada, não teria aumentado. Agora, hoje, você me mostra qual é o investimento da prefeitura, Marcelo. É tudo que nós temos na cidade, investimento do governo federal. E ainda bem que tem investimento do governo federal. E ainda bem que a dívida não precisa de aumentar, como vinha aumentando. Qual é a dívida da prefeitura de hoje, vereador? Marcelo, eu não tenho esse número exato. Mas tem dívida. Sei que é na casa aí dos 70 milhões e tem dívida. Aí é que está a pergunta. Exatamente, eu não sei te falar. Eu sei que é na casa. Ninguém tem esses números. E essa é uma cobrança que eu tenho feito. Tá. Porque o discurso feito por todo mundo que a dívida tinha sido paga. Eu estou te falando aqui e eu que é sempre na casa disse dos 70 aqui milhões. que nunca pagaram dívida nenhuma. Refinanciar a dívida não é pagar dívida. Pode ter deixado de aumentar, porque você parou de usar também não deixou de aumentar. Da prefeitura, porque você começou também a receber não recurso deixou externo. De aumentar. Você passou a ter, por exemplo, nesse período, o dinheiro do Fundeb em 2007, mas não que deixou você de não aumentar. tinha. Então é isso. Tá.
Então, vamos checar a dívida, depois vocês voltam aqui para discutir comigo essa questão. Porque o Marcelo não é só um repórter, Marcelo é um político também. Se prega tanta coisa e se faz pouco. Né? Foi candidato a prefeito, né? Então ele tem números aí interessantes. Vereador, terceirização da saúde, estão terceirizando a saúde em Franca. Como é que é esse negócio aí? Terceirizaram as creches também, né? Não, terceirizou a saúde, né? A creche já estava terceirizada, né? Já estava terceirizada. Olha, o prefeito fala que eu já me manifestei várias vezes, não dá. Pois é. Tá, mas o lixo é diferente. Agora, terceirizar a saúde, né? Márcio, que é um bem. A respeito das creches, até saiu uma declaração no jornal hoje do prefeito, ele acusando o Vergara, porque o Vergara é que fez a denúncia, né, sobre o funcionamento atual das creches e tal, aquela questão de fazer, exatamente, para poder os professores agora viraram monitores e tal, pedagogos viraram monitores e tudo para receber um salário mais baixo, né? Então o Vergara que teria feito essa denúncia. E o prefeito diz que é engraçado que na época quem lançou esse sistema teria sido Gilmar Dominici. E que o Vergara era vereador na época e teria votado a favor desse sistema. E agora por que ele está denunciando que ele não São entendeu? coisas diferentes, entendeu? E muito diferentes, Luiz Ribeiro. Você tá a par? Exato, não foi o Gilmar, não. Isso já vem desde antes. Estou dizendo isso palavras do prefeito. A terceirização vem antes do Gilmar. Agora, a cada ano você tem que votar a autorização dos convênios, né? Então o Vergara pode ter votado, sim. Agora são situações diferentes. Quando as creches foram terceirizadas, Marcelo, deixa eu restabelecer a creche, não, um minutinho só. Quando as creches foram terceirizadas, as creches pertenciam à assistência social. Em 2007, as creches passaram para a educação. Então, a partir do momento que passou para a educação, o governo federal envia recursos do Fundeb, que não tinha antes. Por isso que antes era mais difícil você tocar as creches, porque você não tinha dinheiro. Hoje você tem o dinheiro do Fundeb. E ela passou para a educação. Então, na assistência social, normal, legal, você terceirizar e passar para a entidade tocar uma creche, como os asilos, por exemplo. Tá? Legal você repassar recursos para um asilo, porque é da assistência social. Agora a creche hoje é da educação. Pois não, uma parte, excelência. A terceirização das creches começou no primeiro governo do seu Sidney Franco da Rocha. Uma das primeiras creches a serem terceirizadas foi lá no Parque Vicente Leporácia, a creche Lírio dos Vales, que depois não cumpriu, foi fechada. Transferida por uma entidade religiosa. O prefeito tá mentindo. Como eu disse, o prefeito falou que foi em 97. Como eu disse aqui, não foi no governo do Gilmar, vinha de antes. Então, né? Então o prefeito está mentindo. Tá. Eu nem morava em Franca nessa época, o Marcelo já trouxe aqui a verdade dos fatos. Né? Como eu disse, mas naquela época, Marcelo, era da assistência social. Então o prefeito agora não pode comparar aquela creche com essa creche. Não tinha dinheiro da educação, não tinha dinheiro do Fundeb, não existia o Fundeb. O Fundeb é de 2007. Mas você concorda que você abaixa o salário dos pedagogos lá, dos funcionários? Lógico que não, eles têm que ganhar o piso nacional, que é 1.900. Um professor hoje da prefeitura, eles têm que ganhar igual. O professor da prefeitura ganha R$ 1.936, mais um vale alimentação de 230. O professor ganha 900. Lá, o educador da creche ganha R$ 900. Eu apresentei um projeto no ano passado, em conjunto até com o Vergara, igualando, aumentando os repasses da prefeitura para as creches, para que as creches pudessem pagar o piso nacional ao educador. Os vereadores foram contrários. Tá? Então, agora, querer culpar quem quis fazer justiça, aí é brincadeira. Então, posso ir para casa, estou fazendo o quê lá na Câmara Municipal? Os vereadores estão fazendo o quê lá? Né? Eu entendo perfeitamente, não podemos ser radicais, Marcelo, a esse ponto, que a prefeitura não tem condições hoje de assumir os educadores da creche. Não tem condições financeiras para isso. Tá? Porque ultrapassaria, sim, os 52% da folha de pagamento com a lei de responsabilidade fiscal. Mas isso vai acontecer, Marcelo. Vai acontecer porque a lei é assim. Em São Paulo já tem uma decisão favorável. Aqui a ação está começando. São Paulo começou a ação em 2010. O resultado saiu agora em 2014. Então vamos imaginar que em Franca demore também 4 anos, Marcelo.
para sair essa decisão judicial. Correto? Vai cair em primeira instância. Tá, mas pode começar a andar mais rápido quando chegar lá já no Supremo esse assunto, e aí os juízes já julgarem mais rápido essas ações. Mas vamos imaginar 4 anos. Então o problema vai cair na mão de quem? Do próximo prefeito. Então querer fazer esse terrorismo agora em cima da Câmara Municipal, ou dos vereadores que querem justiça, que querem que o professor, que o educador da creche receba um salário digno, né? Isso é um absurdo, Marcelo, um absurdo que está acontecendo. Não dá para aceitar o prefeito ter falado isso, né? Algum vereador com menos cultura falar isso, tudo bem, mas agora o prefeito não, né? Agora, temos que pensar nisso agora. O prefeito Alexandre tem a responsabilidade de preparar a prefeitura para assumir essas creches, sim, porque isso, mais dia, menos dia, vai acontecer. Só para responder a minha pergunta, né? Que aí o Luiz atravessou uma outra, que é terceirização da saúde. 2 UPA que não conseguem entregar. Como é que é essa história? A saúde é responsabilidade de quem? É do Estado. E a saúde básica e o pronto atendimento na cidade do município. No Estado aqui representado pelo município. Aí, como já se fez na creche, começou a creche exatamente com esse assunto, né? Você joga o problema pro outro. Mas ali é bem remunerado, né? Na creche, não. A creche, não. A diferença é que no pronto-socorro os médicos ganhavam menos do que queria ganhar agora, né? A creche você joga pro cara ganhar menos. Para se virar. Você terceiriza para ganhar mais. A entidade se vira. Agora, aí que fica a pergunta. Se você tem condições de pagar terceirizado para alguém ganhar muito, porque uma empresa tem alguém ganhando, né, Marcelo? Tá pagando o médico, mas tem alguém. Tinha, é lógico que tinha. Nós vimos lá que tinha médico ganhando aí quase R$60 mil por mês. Né? O salário dele é de 2 mil e poucos, mas ele ganhava 60 mil por mês a título de horas extras, a título de consultas feitas, né, número de consultas feitas. Então não é, isso é querer dar uma resposta rápida para a população, né, e mostrar serviço, mas não é a forma correta. A forma correta é contratar médicos concursados, né, sem beneficiar esse ou beneficiar aquele, como deve ser o serviço público em todos os setores. Só se contrata no serviço público por concurso. E assim tem que ser na saúde. Então, não concordo com a terceirização na saúde, já falei isso várias vezes. Nós apresentaremos agora um relatório da CEI agora no dia 8, né? E temos graves apontamentos a fazer nesse relatório. Estamos discutindo os 3 já na semana que vem, dia 8. Vai terminar em pizza também, Márcio? Vai terminar em relatório que vai ter assinatura dos 3 vereadores. Se no passado sei que terminou em pizza, eu fui um dos que não comeu dessa pizza, né? Fiz o meu papel na CEI do viaduto, né? E fiz de tudo para não terminar em pizza. E se alguém serviu pizza, eu não comi dessa pizza. Mas infelizmente essa é a tônica, né? Todas 6, ou a maioria. Por isso que nessa que eu sou, pizza, por isso né? nessa que eu sou relator, os outros 2 membros não vão receber o relatório de surpresa. Nós estamos conversando ponto a ponto. E o relatório vai ser apresentado e vai ter assinatura dos 3 vereadores, pelo menos é isso que eu espero. Porque nós estamos fazendo um relatório aberto e de acordo com os outros 2 vereadores já sabendo o que vai ter no relatório. Então, para evitar de que tenhamos 3 relatórios, como aconteceu, por exemplo, na CEI da São José, da qual eu não fiz parte. Não fui presidente nem relator. Só assinei a instauração do processo da Comissão Especial de Inquérito da São José. Pizza. Com muito recheio, diga-se de passagem. Somente você e a Valéria assinaram o pedido de esclarecimento na Comissão de Ética do caso Miguel Laércio Matias, o Laercinho do Paiozinho. Isso me cheira no final uma belíssima pizza, até porque a Comissão de Ética não se moveu, né? E no final eu estou vendo que o sitiante ainda vai sair como bandido da história. Bandido? Vai sair como bandido da história. Bandido ele não é. Nós sabemos que não, mas ele que vai sair como bandido. Ele foi a vítima, foi o prejudicado,
né? Fez um serviço à população em mostrar o que aconteceu. Eu, como vereador, sabendo da denúncia, fiz a minha parte. Tenho amizade com o vereador Laércio Matias, né? Contra a pessoa dele não tenho nenhuma mácula, nenhum problema, mas enquanto vereador eleito, eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Eu não estou ali, eu não fui eleito para ser amigo de alguém lá dentro da Câmara Municipal. Na medida do possível, a gente é amigo, mas eu não fui eleito para isso. No desempenho do meu mandato, eu tenho que fazer o que tiver que fazer. E chegou a mim, a sociedade, não só a mim, né? Chegou à sociedade uma gravação da gravidade. Da Nova TV. Exatamente. Tá? E o primeiro local que eu vi foi pelas imagens da Nova TV. Né? Depois foi disponibilizado também na internet aqui por vocês. Então, foi vocês que prestaram, sim, esse serviço à população de Franca. E eu não tenho outra atitude, eu não poderia ter atitude diferente daquela que eu tive. Né? Representar em relação ao vereador a comissão de ética. Agora, se a comissão de ética vai fazer algo, vai apurar da forma que tem que apurar ou não, eu não posso fazer nada. Eu sou um vereador entre 15. Né? Então, eu faço a minha parte. E dos outros vereadores, cabe à população cobrar a resposta. Mas a situação é grave. A denúncia é grave. Eu entendo que sim. Uma invasão de área pública. Entendo que sim. Eu tive, por si só é um crime. Utilizando a tribuna, eu falei isso. Né? Tem duas versões. A prefeitura não, o vereador Laercinho, porque a prefeitura eu requeri, mas ainda não me respondeu. O vereador Laercinho falando que é o proprietário que adentrou a via pública. Né? E o proprietário falando que quem invadiu a área foi ele. E, em primeiro momento, ele é que está com a razão, porque a cerca dele estava ali. Estava ali, se eu não me engano, parece que há 13 anos, né, que ele comprou a propriedade. De todos, né? Ele comprou a propriedade, a cerca já estava lá muito antes dele ser dono da propriedade. Então, em princípio, ele tem razão. Quem tem que provar que ele está errado é a prefeitura. Mas não é tá? chegando, não é chegando, não é chegando. E depois vir o vereador e oferecer vaca, forma, oferecer eucalipto não é assim. E dinheiro. E até pode ser uma vaca daquelas apreendidas pela prefeitura mesmo, né? Porque na campanha eleitoral eu denunciei, o prefeito pegava, levava os animais de grande porte lá para a fazenda dele, teve busca e apreensão e tal. Essa é uma grande diferença, né, da vida privada, da coisa pública e da coisa privada. Né? Na coisa privada, se você vai lá e negocia com o seu vizinho, Marcelo, você quer mudar a sua cerca de lugar, você vai lá e negocia direto com ele. Mas a coisa pública, ela tem que ser formal. A pessoa tem que ser notificada, tem que ter mesmo que tenha um acordo, isso tem que ser formalizado. Tem que ser, não é assim que funciona. Mas as pessoas acho que confundem, né? Acham que para tudo você pode, só na conversa, resolver. Começa a fazer, né? Mas não é assim. Eu só queria entender uma coisa. Eu estava vendo um artigo, a coluna do Toninho Menezes no Comércio da Franca, essa semana, do dia 29, terça-feira, e um trecho ele fala assim, a inovação está em que membro do Poder Legislativo Municipal dá ordens, determina condutas de servidores e negocia com o proprietário em nome do Poder Executivo. Dessa forma, diz o Toninho, claro está que há vício de competência e omissão do Poder Executivo, caracterizando, sim, improbidade administrativa. Você vê dessa forma também ou não? Mesmo porque o Toninho aqui até fala que ele não é vidente e tal, mas nesse caso aí, a administração municipal provavelmente irá alegar em sua defesa que a estrada era mais larga e que o proprietário é quem invadiu. É o que eu acabei de falar. Entendeu? É o que você falou. Exato. Então, nesse caso, você vê que pode ter improbidade administrativa aí também? É isso que eu acabei de falar. Há uma mistura aí de função da vida privada, do legislativo, do executivo. É óbvio que um vereador não pode dar ordem para funcionário da prefeitura para passar uma máquina. Isso é evidente, qualquer pessoa sabe. E você aprende lá na terceira série do Fundamental, que o Poder Executivo é que executa. E aí nós temos um secretário
de serviço na prefeitura, que é quem deve determinar. Nesse sentido, Luiz Ribeiro, eu fiz o requerimento para que a prefeitura me esclareça o que aconteceu. Cadê a ordem de serviço? Quem determinou? A prefeitura estava atendendo o pedido de quem em fazer essa obra lá. Não se deve confundir a necessidade das obras. Eu fui lá, vi, realmente. Precisa-se de fazer as obras. Aquela população daquela região rural precisa disso, exatamente. É o que eu tenho falado. Mas se confunde as coisas, né? Tentando justificar os fins pelos meios. Os meios exatamente, não é assim. Agora, não é porque a obra é necessária, é urgente, que você pode chegar e fazer de qualquer forma. Porque nós já estamos chegando no final aqui, infelizmente, no tempo. Só uma colocação. Quando eu cobro da comissão de ética e falo que vai terminar numa bela pizza, eu vou mais além. Os agricultores daquela região do Paiózinho, para fazer aquela obra lá, tiveram que levar escritura dos seus imóveis, dos seus sítios, no gabinete do seu Laercinho. Então não, é só uma colocação. Então, se a comissão de ética fosse apurar coisa séria, né? Marco Garcia, Josivaldo Bahia e Donizete da Farmácia. Pronto, tá aí. Todo mundo da base do governo, né? Então tá tudo. Marcinho, infelizmente, obrigado, né, pela presença aqui, passou rápido. Eu acho que poderia tem muito mais coisa para a gente explorar, mas tem que ser a igualdade para todo mundo, 1 hora para todo mundo. A pizza que tem que ir. Aí o sinônimo da pizza. Mas obrigado, vocês estão falando. Obrigado, Márcio. Um prazer novamente estar aqui com vocês e poder falar à população de Franca um pouco, né, do nosso trabalho. Não, mas não falamos do nosso trabalho frente à Câmara Municipal, falamos um pouco do governo federal, do governo do Estado. Poderia falar mais do governo do Estado, né? Falar mais sobre o desgoverno do Estado de São Paulo, que é o que nós vamos falar no horário eleitoral da televisão e no dia a dia da campanha. Mas agradeço a você, um importante espaço esse que vocês têm aqui, não de agora, né? De há muito. A Nova TV é referência nas eleições. Sabatinos, os debates na eleição municipal. Então, mais uma vez, pelo trabalho que vocês desempenham aqui e com total isenção em relação a todos os candidatos que vêm ou que vierem aqui. Eu fico muito satisfeito. Luiz Ribeiro, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Eu é que agradeço. Obrigado ao Márcio pela presença, né? Eu sei que algumas questões vão ficar para uma outra oportunidade, se a gente tiver essa outra oportunidade, porque infelizmente o tempo urge, né? E a gente agradece então a participação dos amigos da Nova TV, né, pela audiência, e até quinta que vem, né? Na próxima quinta-feira, o sabatinado aqui, nesse sempre empolgante debate que nós temos aqui, né, será o vereador Adermes Marini, do PSDB, candidato a deputado federal. Um abraço e até a próxima.